Olá, pessoal. Estamos aqui hoje para falarmos sobre a síndrome mão, pé e boca. Alguns casos vêm acontecendo em alguns CMEs, então isso nos despertou o interesse em preparar esse material para estudo, para ser compartilhado, trabalhado, dialogado entre os educadores, entre as crianças, os educandos, mas também junto aos pais. Vamos observar, começar observando essa imagem. Nós temos aqui a imagem de uma criança com algumas manchinhas vermelhas. Observem que elas não são manchinhas comuns, elas estão aqui ao redor da boca, da mão, né, dos braços, e algumas possuem umas bolinhas, né, umas pequenas vesículas. Essa é uma característica, essas são características, né, comuns da síndrome mão, pé e boca, que é o que nós vamos falar agora. Muito bem. Quando nós falamos da síndrome pé e boca, mão, pé e boca, nós estamos falando de uma infecção viral. E como toda infecção viral, altamente contagiosa. Ela é causada pelo vírus Coxsackie-A16, que é muito comum em crianças com idade inferior a 6 anos. Muito mais comum também em crianças com idade até 3 anos. Mas atenção, porque ela pode também acometer adultos. Ela é altamente contagiosa por causa do contato. A transmissão dela é via fecal-oral, então o vírus ele é transmitido pelas fezes, e essas fezes acabam entrando em contato com mãos, com objetos, e a criança leva a mão à boca. Então é muito comum acontecerem surtos em creches, CMEs, mas muitas vezes acontecem em crianças da mesma família. É conhecida também como estomatite vesicular e às vezes como doença mão, pé e boca. Quem que é esse vírus causador dessa síndrome? O vírus Coxsackie, ele é da família do enterovírus. E nessa família nós também temos as ecoviroses, temos poliomielite, temos vírus da hepatite A. Então esses vírus, eles podem infectar pele, unhas, olhos, gente, bexiga, enfim, vias respiratórias, bexiga, pâncreas, fígado, cérebro e até as meninges. E afeta principalmente recém-nascidos, mas também pode afetar essas crianças menores de 6 anos, porque elas ainda não estão com o cartão de vacinação completo. Então, acaba que a imunidade também está ali em formação. Como é que a gente pode evitar, então, a síndrome mão, pé e boca? Claro, se a transmissão é via contato, então evitar contato com saliva, fezes, ou superfícies, né, infectadas por fezes, alimentos e objetos que possam conter o vírus. Por isso que a gente recomenda, então, lavar as mãos várias vezes ao dia, higienizar os objetos que essa criança teve contato. Tendo contato ou não tendo contato, os objetos precisam ser higienizados. Os locais de troca de fralda, as superfícies em que foram trocadas fraldas, precisam ser higienizados, lavados com água e sabão, limpos com água, com hipoclorito de sódio, mas também com álcool 70. E caso a criança manifeste os sintomas, evidentemente não levá-la para o CMEI. O hábito de higienizar as mãos, então, deve ser algo constante, algo frequente, algo cultural. A transmissão, como acabamos de dizer, ela é via fecal-oral e ela transmite de pessoa para pessoa, com essas estruturas, né? A questão de fezes, de saliva, então o beijo, o hábito, às vezes, que alguns adultos têm de beijar a criança na boca, é um hábito questionável, porque a criança pode estar ainda com a sua imunidade em formação. Mas também pode ser através de alimentos contaminados, né? Dependendo da forma como esse alimento é preparado, ele pode conter esse vírus. Bom, um surto, na verdade, a gente considera um surto, existe uma variação, né? No caso da síndrome mão, pé e boca, o surto é quando há 3 ou mais casos dentro de 14 dias, ali dentro de um CMEI, de uma creche, por exemplo, né? Então, nesse caso, são necessárias medidas extremamente rigorosas de higiene para evitar outros surtos, para evitar outros casos. Então, teve um caso,
já fique alerta, já tenha maior rigor com a higienização, com a desinfecção, higienização das mãos, com a desinfecção dos objetos. Importante lembrar que a criança pode transmitir o vírus pelas fezes por até 4 semanas, né? Então, todo cuidado é pouco, porque às vezes a criança já retorna para o CMEI com 7 dias, então a troca de fraldas ali dessa criança precisa ser feita com total rigor de higiene. Qual que é o quadro clínico, ou seja, quais são os sinais e sintomas, né, as manifestações clínicas que essa criança manifesta? Vamos lembrar que o período de incubação é de 2 a 7 dias, mais ou menos. A maioria dos sintomas leves, mas então não dá exatamente para saber se a criança teve o contato na segunda-feira, então ela vai manifestar ali na quarta ou na sexta, né? Depende, varia de criança para criança, varia de imunidade para imunidade. Na maioria das vezes, nós temos aí um febrão, né, de 38 a 39,5 graus, e que acontece 1 a 2 dias antes das primeiras erupções. Então, teve o febrão, já fique esperto, fique de olho, né? Porque, sendo síndrome mão, pé, boca, as manchas vermelhas, né, com vesículas e bolhas na boca, às vezes na garganta, né, na língua, nas mãos, nos pés, na área de fraldas, pode acontecer. Há também algumas características que podem ser observadas, como, por exemplo, os gânglios infartados, né? O aumento, aquilo que as pessoas chamam de íngua, né? Há um aumento desses gânglios na região cervical, principalmente. É uma virose, como outra qualquer, então o sistema imunológico vai reagir, né, para produzir ou amadurecer mais células de defesa. Essa criança, então, vai manifestar ali um mal-estar. As crianças bem pequenas, elas vão ficar chorosas, né, queixosas, e as maiorzinhas vão conseguir manifestar esse mal-estar, essa perda da vontade de brincar, de sorrir, que é o natural, né, aquela agitação natural da criança. Ela manifesta, às vezes, muitas vezes, falta de apetite, e às vezes ela não quer nem água, então essa falta de apetite, ela se manifesta porque a criança está com a boca com lesões, né? Ela está com lesões na garganta, então dói quando ela ingere alguma coisa. Então, ela não vai querer comer com medo de doer novamente. Ela pode apresentar vômitos, né? Principalmente por causa dessas lesões, e pode também apresentar diarreia, por ser um enterovírus, ele está ali principalmente, né? Então, nem sempre a criança tem todos esses sintomas juntos, né? Às vezes tem uns, juntando 2 ou 3 desses. Por que precisa cuidar? Porque se essa criança não for cuidada adequadamente, por exemplo, vômitos e diarreia, ela pode chegar, né? Pode piorar para desidratação. Então, é preciso cuidar, é preciso resgatar esses líquidos e esses eletrólitos para essa criança. Essas vesículas, né, essas bolhas, elas podem ser infectadas por bactérias e fungos, podendo levar a quadros de meningites e neuropatias. Raro, sim, dificilmente acontece isso, mas pode acontecer. Por quê? Porque a criança pode ter uma imunidade, né, comprometida, né, pode ter uma piora de quadros, mas felizmente é uma doença que regride, né, após mais ou menos 10 dias. Tem vacina? Não tem, né? Então, tratamento específico também não. Mas o que acontece? O que a gente faz? A gente trata basicamente os sintomas, né? Aqueles sinais e sintomas ali, com antitérmicos e anti-inflamatórios. Então, se a criança manifesta febre, antitérmico, dor, analgésico. Para minimizar os efeitos do vômito e da diarreia, então, reidratação oral. Mas o que acontece? Na prática, a gente observa que a criança não quer tomar nada. E ela vai se enfraquecendo cada vez mais. Então, utilizar o máximo possível sucos não ácidos. É claro que todo o suco vai se tornar ácido depois, porque ele vai fermentar. Mas na hora de tomar, né, na hora de tomar pelo copo, pela mamadeira, se o suco é ácido, ele vai arder mais ainda a mucosa onde as vesículas estão instaladas. Então, é preferível sucos mais frios e menos ácidos. Vou dar umas dicas daqui a pouco. Medicamentos antivirais, os acyclovir, né, eles são usados só para casos extremamente graves. E, como eu disse, não existe vacina ainda.
Mas é possível prevenir. Como que a gente pode prevenir? Não compartilhando objetos, né? Como mamadeiras, talheres, copos, evitar o máximo possível que a criança coloque a garrafinha na boca. Aliás, nem adulto deve encostar a garrafinha de água na boca, né? Em casa, o ideal é que cada um tenha seu copo. Mas se os copos forem todos iguais, use alguma coisa para marcar no fundo, né? Para que um não beba água no copo do outro, por causa do problema do biofilme que se forma ali e acaba que transmite para todos. Separar também os sabonetes, né? De preferência usar sabonete líquido, mas se puder separar o sabonete é bom. Manter um nível adequado de higiene da casa, das creches, das escolas, né? Não misturar material de limpeza do banheiro com material de limpeza de área comum. Desinfectar essas áreas, lavar mesmo com água e sabão, né? O brinquedo ideal, o brinquedo pode ser lavado com água e sabão. Lavar as mãos com cuidado antes e após ir ao banheiro, né? Trocar fraldas antes de preparar alimentos, isso é uma regra vital, né? Importantíssima. O hábito de lavar as mãos várias vezes ao dia precisa ser um hábito, né, adquirido desde a infância. E, claro, afastar os indivíduos doentes da escola ou trabalho até o desaparecimento dos sintomas. Normalmente, 5 a 7 dias após o aparecimento dos sintomas. Normalmente, esse é também o tempo que se tem um atestado. Claro que a gente tem que cuidar para não piorar, né? A criança está ali, ela tem falta de apetite, ela está com diarreia, está com vômito, então, assim, se a gente não cuidar logo, essa criança pode piorar bastante. Então, mas ela tem que se alimentar. Então, preferir os alimentos pastosos, né, os purês, os mingaus, as gelatinas, sorvete está liberado. Os sucos um pouquinho mais frios também estão liberados. Por quê? Porque quando a criança toma algo um pouquinho mais frio, anestesia um pouco, né, reduz um pouco a dor. É claro que já vimos falar de situações assim caseiras, né, onde a criança está ali com toda essa irritação, e aí já vi mães utilizando maisena, alivia um pouco, não vai tratar, né, gente, mas às vezes dá um pouco mais de conforto, até para a mãe que está ali, porque nenhuma pomada ali vai regredir isso imediatamente. Sucos naturais, chás, né, são indispensáveis para uma boa hidratação, às vezes o cheirinho diferente do chá faz com que a criança se interesse um pouco mais. E evitar o contato muito próximo com o doente, evitar o abraço, evitar o beijo. É difícil, gente, é difícil, mas a gente consegue, né, em nome da saúde da criança. Lavagem das mãos, a gente já falou inúmeras vezes, né? Cobrir a boca e o nariz ao espirrar, isso aí é uma regra que acho que nesse tempo de pandemia todos aprenderam e precisam continuar com esse hábito. Então, se a criança não consegue ingerir nenhum tipo de alimento, então fazer aí sucos, né? Sucos como gente, limão, laranja, abacaxi, assim que a criança tomar, vai arder, né? Mantenha esses sucos para melhorar a imunidade, mas quando a criança estiver adoecida, evitar leite, iogurte, queijo, quando a criança estiver adoecida, porque, né, são, às vezes, produtores de muco. Então, preferir sucos de maçã, cenoura, goiaba, caju, sucos verdes, água de coco, soro de reidratação oral, extremamente importante, batidas de banana, abacate, goiaba. Tá com diarreia, evitar o mamão, né? Outras dicas importantes, então, evitar abraçar e beijar a criança com sintomas, né? Conversar com ela, fornecer brinquedos laváveis para ela, distraí-la, ok, mas evitar abraçar e beijar a criança até para que ela se recupere melhor. Lembra que eu falei que essas lesões, elas são suscetíveis a outras bactérias. Lavar bem as mãos, passar álcool 70 após cada troca de fraldas ou contato com as lesões. Terminou o banho, passar álcool nessa banheira, ou então enxaguar com água, com um pouquinho, uma colherzinha de hipoclorito de sódio. Crianças adoecidas, gente, tem que ficar em casa. Para quê? Para repousar e para fazer o tratamento adequado, evitando a piora, porque ali na CMEI, na creche, ela vai ter contato com outras crianças, ela vai se expor muito mais e pode demorar mais ainda a regredir o quadro.
Descartar adequadamente as fraldas e os lenços de limpeza. Particularmente, prefiro que na troca de fralda, dê o banho, ou então vá até a pia e lave com água fria mesmo, água e sabão, né, a área de fralda. Melhor até do que usar esses lenços. Claro, tá na rua, não tem jeito, né? Então tem que usar o lenço mesmo. Mas o ideal é que a cada troca de fraldas, que a região seja lavada, né? Separar materiais de limpeza, rodo, pano, material que lava o banheiro, não se lava área comum, né, gente? Afastar os doentes até o desaparecimento dos sintomas. E em casa, como eu já disse, separar os sabonetes e preferir o sabonete líquido. Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Vocês podem entrar em contato aí com a professora Luana, faz parte da coordenação ali do PSE, da Secretaria Municipal de Educação, CIEVES também, a equipe do CIEVES lá sempre muito prestativa, né, que também trabalha conosco, nos ajudou na organização desse material, e temos esses contatos aqui que vocês podem entrar em contato, né, no caso de notificação de surtos, e, na dúvida, procure a unidade de saúde mais próxima, né, de sua residência, converse com o enfermeiro da saúde da família, que lá você vai ter instruções e dependendo da situação, mas na maioria das vezes esses casos são benignos, tá? Muito obrigada.